Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao módulo da capacidade motora velocidade. Bom, você acompanhou nos vídeos anteriores aí a diversidade de testes físicos que nós trouxemos para a capacidade motora agilidade. E nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você sobre a velocidade, alguns conceitos básicos da área do treinamento esportivo e, claro, você vai ver na sequência também vídeos de testes físicos para a avaliação da velocidade motora, beleza? Então vamos lá, trouxe algumas informações aqui bem direto ao ponto, bem práticas, bem fáceis, mas também com alguns insights para você aprender sobre essa capacidade e saber como melhor lidar com ela. Você já pode perceber que a velocidade bem aprimorada com troca de movimentos vai resultar em quê? A agilidade, exatamente. Então a velocidade ela é uma capacidade motora necessária para o desenvolvimento da agilidade. Mas o que é a velocidade? Se pudesse, por exemplo, escolher algumas palavras para poder conceituar aí em uma, duas, três linhas o que é a velocidade. Bom, antes de eu colocar aqui um conceito mais sucinto e bem generalista, é importante deixar claro para você que não existe somente um tipo de velocidade. Vou comentar algumas formas de divisão e manifestação da velocidade, mas não vou conseguir contemplar todas. Mas já serve para você ter aí um norte para onde você tem que caminhar no seu ambiente profissional. Mas vamos lá. O que é velocidade motor? É a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo. Pronto, só isso. Nada mais do que isso. Então, se nós pegarmos esse conceito, é a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo, muito provavelmente, quando a gente olha esse conceito, a gente lembra, por exemplo, de uma pessoa correndo. Até porque a imagem está no fundo aí, como você pode ver algumas atletas do atletismo, são pessoas correndo. Ou você pode imaginar, por exemplo, um carro muito veloz saindo do 0 a 100 em pouquíssimos segundos. Pode ser que você tenha imaginado isso. Ou ter despertado agora, conforme eu falei. Só porque se você olhar toda a essência da frase, é a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo. Então, por exemplo, se eu sou um lutador e eu dou um golpe, por exemplo, com a minha mão, eu dou um soco, ou com o meu pé dou um chute, por exemplo, o mais rápido possível, é a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo. Inclusive, se eu fizer com altos níveis de força, eu tenho a potência muscular, muito usado em esportes como esse que eu te falei. Como, por exemplo, num saque do voleibol, quando o atleta ele vai sacar uma bola. Ele precisa não ter somente a velocidade para golpear a bola, mas ele tem que ter o tempo. Ele tem que ter a noção de tempo e espaço para poder golpear a bola certinho no ponto certo. Um outro exemplo bem interessante é na batida do pênalti do futebol ou do futsal, por exemplo. Você tem lá o jogador que vai bater o pênalti e tem o goleiro, que é o adversário que está esperando a bola. Ele precisa ter um tempo de reação, que é a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo. Então ele precisa cair para um lado, cair para o outro, precisa ir com o pé ou com as mãos, ele precisa fazer algum movimento no menor espaço de tempo. Só que uma coisa é um goleiro esperando a bola do batedor. Outra coisa, por exemplo, é um sinal sonoro emitido lá pela arbitragem num disparo numa prova de 100 metros rasos. Outra coisa é sair do ponto A para o ponto B o mais rápido possível sem depender de ninguém. Ou seja, se nós olharmos então esse conceito, por mais que ele seja curto e direto ao ponto, mas a gente consegue sim abranger para outras situações. Recebe influência direta do sistema nervoso central, também da capacidade motora força, porque força mais velocidade vai dar potência. Também recebe componente de coordenação, sim, assim como a agilidade, de velocidade de contração muscular. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o treino de musculação, a gente pode fazer com velocidade baixa, com velocidade moderada ou com velocidade alta. Inclusive tem essa divisão na musculação. O que é uma velocidade alta, por exemplo, ou rápida? São aquelas contrações musculares juntando a concêntrica e excêntrica que duram até 2 segundos. Então se eu faço 1 segundo excêntrica, 1 segundo concêntrica, por exemplo, em qualquer movimento, para a maioria dos autores isso é velocidade alta ou velocidade rápida. A moderada é aquela que por sua vez tem ali 2 a 4 segundos, no total da ação concêntrica mais excêntrica. Enquanto que a velocidade lenta é aquela que dura mais de 4 segundos, como por exemplo nos métodos como super slow. Então, meus queridos amigos, a velocidade de contração muscular também é uma forma de manifestação da velocidade motora. Então, é muito importante que você tenha essa relação. E claro, pelo poder de reação. Aqui nós podemos dar o exemplo das provas rápidas de atletismo, 100 metros rasos, 200 metros rasos, até mesmo os 400 metros. Aquelas provas que têm saída de bloco, onde a saída é aqui baixa, que eles chamam. Se lembrarmos do Usain Bolt, que foi um dos maiores atletas que passou pela história da humanidade, não só de atletismo, mas um atleta como um todo, ele tinha uma deficiência no poder de reação.
Tanto que ele queimava bastante, né? Queimava a largada bastante. Mas depois de um certo tempo, ele mesmo começou a perceber que o tempo de reação dele não era tão bom quanto o dos outros atletas ponta igual ele. Não é que ele não era bom, né? Tanto que ele foi tricampeão olímpico direto, né? Não é essa a questão. A questão é que o poder de reação dele era um pouquinho inferior, e no caso de provas de 100 metros, 200 metros, qualquer detalhezinho faz toda a diferença. Ele sabia dessa limitação e trabalhava em cima disso. Muito legal, né? Vamos lá, olha só. Os êxitos que se obtêm através dos chamados treinamento de velocidade relacionam-se altamente com a força e com o tempo de reação. Então não adianta só treinar a velocidade, tem que treinar força, tem que treinar os aspectos coordenativos, né? Cognição, atenção, concentração, porque a velocidade ela recebe influência do sistema nervoso central, influência direta do sistema nervoso central. Por isso, então, que quando nós temos um atleta e precisamos desenvolver a velocidade, tem alguns autores que eles vão discutir isso com vocês, como, por exemplo, que a velocidade é pouco treinada, né? No máximo a gente consegue aprimorar ela um pouco com algumas outras capacidades, como a força, o equilíbrio, a coordenação, o tempo de reação também. Mas, na verdade, em termos, por exemplo, de velocidade de deslocamento, pouco se melhora, na verdade. Um atleta não vai sair de 44 km por hora para correr 44,5. Não. Ele vai se tornar mais econômico naquilo que ele está fazendo. Isso sim, isso é possível e é inclusive isso que é batido hoje em dia. Não só na velocidade, mas também na resistência, que a gente vai conversar sobre isso lá no módulo de resistência. Bom, vamos lá, olha só. A velocidade e suas manifestações são determinadas por uma variedade de exigências funcionais. Então, você já percebe, conforme eu falei, que a velocidade tem diversas manifestações. As que eu costumo trabalhar na minha prática são 3. Velocidade de deslocamento, que é o quanto que um praticante, um indivíduo, um atleta demora para chegar do ponto A ao ponto B, independentemente se tem ou não tem tempo de reação. Isso é velocidade de deslocamento. Então, se eu tenho, por exemplo, um atleta que ele demorou 6 segundos para cumprir 30 metros, eu pego 30 metros e divido por 6 segundos, né? Distância sobre o tempo, eu tenho lá 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, depois eu multiplico por 3,6, eu encontro a velocidade média que ele atingiu, né? Claro que nós temos também a parte de aceleração, né, a parte de velocidade constante e a desaceleração. Também temos essas fases aí. Mas a velocidade de deslocamento a gente pode pegar a velocidade média para ter essa noção, ok? Uma grandeza física, na verdade. Temos também a velocidade de membros, também é uma forma bem interessante, principalmente nos esportes. Até comentei com você um pouco, né, sobre a questão do pênalti do futsal, do futebol, ou por exemplo dos 7 metros do handebol, né, aquela velocidade de membros que é necessária para poder executar as especificidades esportivas e também o tempo de reação, a velocidade de reação, né? O quanto que o indivíduo ele demora para processar aquele sinal, que também pode ser sonoro, pode ser visual, né? Pode ser um toque, pode ser sinestésico também, né? E esses sinais eles vão ser processados pelo sistema nervoso central e emitir uma resposta, uma reação. E isso é tempo de reação. Então, o tempo que o indivíduo ele recebe o estímulo processado pelo cérebro e esse estímulo ele é refletido em uma resposta, em uma reação, isso é chamado de tempo de reação. Isso acontece, por exemplo, em milésimos de segundo, é uma fração de segundo. Mas claro que isso pode ser muito treinável e também pode ser muito determinante, por exemplo, numa prova de 100 metros rasos no atletismo. Vamos seguindo então aqui, ó. Essa variedade de exigências funcionais, como por exemplo, memória motor e coordenação de movimentos rápidos. Isso é muito importante, porque conforme você também vai aprendendo os movimentos, você vai tendo um espectro cognitivo mais aprimorado, e isso reflete em movimentos mais coordenativos e, consequentemente, movimentos mais rápidos. E isso interfere diretamente nas formas de manifestação da velocidade. Outro ponto. Quantidade elevada de fibras de contração rápida, as fibras musculares do tipo 2, as fibras brancas. Essas fibras de força, de potência, elas precisam estar na sua predominância em um corpo, em um indivíduo, para que a velocidade consiga ser manifestada com muito mais afinco. Assim, precisamos então treinar essas fibras, e as fibras musculares elas são treináveis, são de alguma forma modificáveis também na sua proporção no organismo, né, em relação a tipo 1 e a tipo 2, no caso tipo 1 são as fibras vermelhas de contração lenta, chamadas de fibras oxidativas, e aqui nós temos as fibras de contração rápida. Então nós temos um componente energético aqui envolvido e também anatômico, né, porque a gente pode sim modificar ou potencializar essas fibras musculares. Suprimento energético ótimo, então aqui nós podemos também continuar esse papo aqui sobre sistemas de energia, sobre a bioenergética ou a bioquímica do exercício, falando, por exemplo,
sobre os sistemas de energia do nosso corpo, né? Sistema anaeróbio alático, anaeróbio lático e aeróbio. Podemos chamar também de sistema ATP-CP ou sistema fosfagênio, sistema glicolítico e sistema oxidativo, né? São aí sinônimos que nós podemos utilizar na literatura. O sistema ATP-CP, por exemplo, que a sua predominância é a geração de ATP ou a sua ressíntese, na verdade, né? Ou a sua ressíntese de ATP, a partir dos estoques de creatina fosfato dentro do músculo esquelético e também um pouquinho do fígado. Essa creatina fosfato, ela tem uma duração limitada e ela também tem um estoque limitado. Então ela consegue ajudar as contrações musculares em torno de 10, 12, 15, até 20 segundos, dependendo do atleta. Então a predominância, nunca exclusividade, sempre predominância, do fornecimento de energia dentro dos primeiros segundos de contrações rápidas e fortes é a partir do sistema ATP-CP, ou também chamado anaeróbio alático. Por que alático? Porque não tem uma consequência de formação de lactato sanguíneo, se nós pensarmos em apenas uma contração muscular que tem essa quantidade de tempo, né, essa restrição, essa limitação. E aí nós podemos pensar, por exemplo, no caso de uns 100 metros rasos, e no caso do altíssimo rendimento, atletas conseguindo fazer altíssimas velocidades e desempenhando nessa prova somente com a utilização predominante do sistema ATP-CP. Pois é, né? Então você vê lá o Usain Bolt, né, que corria numa média de 40, 45 km por hora em 9 segundos, na média 9 a 10 segundos, utilizando predominantemente o sistema ATP-CP. Ou seja, o treinamento em que eu olho, por exemplo, para uma adaptação bioenergética também interfere diretamente nas manifestações da velocidade. Ok? Isso serve também, claro, para o sistema glicolítico e para o sistema aeróbio. Daria para conversar com você aqui uma aula inteira sobre isso tranquilamente. Outro item, eficiência e domínio das técnicas esportivas. Claro, se eu faço, por exemplo, um gesto muito coordenado, equilibrado e com eficiência e domínio, a velocidade ela é muito mais manifestada. Por isso, por exemplo, que não é a mesma coisa de você ver uma pessoa que pratica exercícios físicos de forma recreativa correndo aí num parque ou numa beira-mar de uma cidade, por exemplo. Não é a mesma coisa essa pessoa correndo comparado a um atleta profissional que necessita da corrida para desempenhar sua função, para trabalhar. Por quê? Porque esse indivíduo que performa por meio de velocidade, ele tem o domínio da técnica esportiva. Por isso que o correr, nesse caso aqui que eu estou dando esse exemplo agora, é uma habilidade motora, não é uma capacidade. Qual que é a diferença? A habilidade a gente não nasce com ela, a capacidade sim. Todos nós nascemos com velocidade, com força, com resistência, com agilidade, sim. O que acontece é que nós podemos desenvolvê-las umas mais, outras menos. Mas todos nós temos. Então não existe aquele negócio, eu não tenho força. Não, você tem força, você não fica em pé. Você tem força, o que não tem, talvez, é muita força. Você tenha pouca força. Aí nós precisamos treinar. Habilidade não. Habilidade é algo aprendido. Alguém vai ensinar aquela habilidade, como por exemplo, costurar, dirigir, correr, andar, flexionar o joelho, estender o joelho. Isso são habilidades motoras. Então, a gente volta para aquele raciocínio lá. Não é a mesma coisa uma pessoa correndo recreativa para uma pessoa correndo atleta. Os dois estão correndo? Estão, mas um tem o domínio da técnica esportiva. O outro não tem esse domínio da técnica esportiva. Outro ponto importante, nosso último aqui da nossa aula. Nível de desenvolvimento das capacidades coordenativas. Sim, com certeza. As capacidades coordenativas que vêm a partir do nosso sistema nervoso central, pelo menos a predominância vem do nosso aparelho nervoso central, como, por exemplo, o equilíbrio, a coordenação, o ritmo, a antecipação, diferenciação sensorial. Então, o desenvolvimento dessas capacidades coordenativas, sim, vai interferir diretamente nas manifestações da velocidade. Como, por exemplo, se um atleta de atletismo de 100 metros, vamos pegar 100 metros novamente, né, que tem a saída baixa, a saída no bloco, ele não domina a capacidade de equilíbrio, de coordenação, de sair do bloco baixo, até conseguir ficar ali com o tronco inclinado e depois manter o tronco mais ereto para manter a velocidade constante, que isso é coordenativo, ele não consegue desempenhar a sua velocidade máxima. Entendeu? Então, isso é muito importante, profissional. Quando você pensar na velocidade, assim como a agilidade que nós vimos e nas outras também, algumas delas, como a força e com a resistência, elas não necessitam de um espectro coordenativo tão grande assim. Precisam, mas menos. Velocidade e agilidade não. Tanto que elas se completam, né? Por exemplo, velocidade. Se eu pensar do ponto A ao B o mais rápido possível, velocidade de deslocamento. Agora, do A ao B, troca a direção e volta para o A, eu já encaixo a agilidade aí.
E o que vai determinar para eu conseguir fazer com eficiência do A para o B, do B para o A, pensando em pontos no espaço, né? A troca de direção rápida, o ritmo, a coordenação para fazer isso, ou seja, sistema nervoso central. Então, sempre quando você pensar em avaliar a velocidade, sempre que você pensar em treinar a velocidade, lembre-se que é uma capacidade que necessita principalmente do seu sistema nervoso central bem trabalhado e bem controlado para poder manifestar essas capacidades. E agora você vai acompanhar os principais testes para velocidade que nós temos na literatura, que nós trouxemos aqui para você, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui nesse módulo de velocidade. Beleza, então? Bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço, tchau!